A armada vrechiana pairava no vazio como um enxame de gafanhotos de aço. Suas formas distorcidas apagando as estrelas. 300 navios fortes. Cada um deles um monumento à conquista. Cada um deles participou de 100 campanhas em uma dúzia de setores. Eles queimaram civilizações mais antigas que a história humana. Eles destruíram alianças que existiam há milênios. E agora, eles vieram para a Terra. O almirante Cretar estava no convés de comando da nau Capitânia Dominion Sfunk. Seus 4 olhos brilhando de antecipação. Através da janela de visualização, ele podia ver a joia azul clara do mundo natal da humanidade. Vulnerável e maduro para ser tomado. Suas mandíbulas estalaram de satisfação. Relatório de status. Ele rosnou. Todos os grupos de batalha em posição, almirante. Seu oficial tático respondeu. Suas defesas orbitais são mínimas. Detectamos apenas instalações militares dispersas. Nenhuma presença significativa da frota. O tórax de Cretar retumbou em gargalhadas. Claro que não. Os humanos esgotaram-se na sua pequena guerra civil há 30 ciclos. A inteligência informa que mal mantiveram um perímetro defensivo desde então. Ele gesticulou com desdém para a tela. Uma espécie que vira suas armas contra si mesma não é espécie alguma. Estão divididos, fracos, indignos do espaço que ocupam. A tripulação da ponte concordou. Era uma música familiar que eles já haviam cantado antes. Sobre mundos que não existiam mais. Bombardeio preliminar. O oficial de armas perguntou ansiosamente. Nongu, Cretar ergueu a mão com garras. Seguimos o protocolo. Transmito os termos de rendição. Deixe-os compreender a futilidade da resistência antes de a demonstrarmos. O oficial de comunicação ativou o amplo. Transmissão de banda. A voz de Cretar traduzida para todos os idiomas do banco de dados humano. Explodiu em todo o sistema. Humanos da Terra. Sou o almirante Cretar do domínio vrechiano. Seu mundo foi julgado e considerado deficiente. Você entregará todos os recursos militares. Preencha sua infraestrutura orbital e prepare-se para a ocupação. Você tem um de seus horários padrão para cumprir. A resistência será recebida com aniquilação. Este é o seu único aviso. A transmissão terminou. O silêncio encheu a ponte enquanto a tripulação esperava. 1 minuto se passou, depois 5, depois 10, almirante. O oficial de comunicação disse que a confusão era evidente em sua voz. Estamos recebendo uma resposta. Transmita. A voz que veio era humana, feminina, calma, com um toque de algo que Cretar não conseguia identificar. Não medo. Outra coisa. Almirante Cretar do domínio vrechiano. Esta é a comandante Sarachin do Comando de Defesa da Terra. Acusamos o recebimento de sua generosa oferta. No entanto, devemos recusar respeitosamente. A ponte ficou em silêncio. Então alguém riu, um som agudo e incrédulo. Você recusa. A voz de Cretar gotejava incredulidade. Você vê a força reunida contra você. Você entende do que somos capazes. E ainda assim você recusa. Oh, entendemos perfeitamente do que você é capaz, almirante. Sua espécie tem bastante reputação. 12 civilizações conquistadas apenas no século passado. Números impressionantes. Houve uma pausa. Mas você vê, você cometeu um erro de cálculo. Ilumine-me. Cretar já estava gesticulando para seu oficial de armas. Deixe o humano ter suas palavras finais. Você presumiu que éramos fracos porque lutamos contra nós mesmos. Você viu a nossa guerra civil e pensou que ela nos tornava vulneráveis. Outra pausa. Você não parou para pensar que tipo de espécie sobrevive a uma guerra consigo mesma e sai mais forte. Você não perguntou o que aprendemos. E você certamente não considerou o que construímos nos últimos 30 anos. Chega disso. Cretar cortou o ar com a mão. O oficial de armas tem como alvo lá. A voz do oficial sensor falhou em pânico. Almirante, temos um contato a sair da órbita lunar.
Um navio. Cretar se virou. Você me interrompe por um único momento. As palavras morreram em sua garganta. Na tela principal, algo se movia, não voava, mas se movia. O próprio espaço parecia ondular e dobrar-se em torno dele enquanto deslizava a vista com uma graça impossível. A embarcação era maciça 5, facilmente 3 vezes o tamanho da presa do domínio. Mas não foi isso que fez o sangue de Cretar gelar. Foi o silêncio, nenhuma assinatura do motor, nenhuma explosão de calor, nenhuma dispersão de radiação, simplesmente nada. A nave se movia pelo espaço como um tubarão na água, deixando apenas um rastro, apenas um sussurro. Seu casco era escuro, quase preto, mas não parecia metal pintado. Parecia absorver a luz para absorvê-la e se recusar a devolvê-la. Angular e predatório, parecia menos um navio e mais um pedaço do próprio vazio que havia decidido tomar forma. O que é aquilo? Alguém sussurrou. A voz do comandante Shen soou novamente e agora Cretar pôde identificar aquele tom em seu tom. Foi uma pena. Esse, almirante, é o Prometheus, nosso primeiro e único destruidor de vazios, couraçado de classe. Passamos 3 décadas construindo isso. Cada recurso que pudemos poupar, cada inovação que pudemos reunir, cada lição que aprendemos ao lutar contra nós mesmos, uma pausa. Você queria ver o que os humanos fazem quando estão divididos. Agora você pode ver o que fazemos quando estamos unidos. O Prometheus deslizou para uma posição entre a Terra e a frota vrechiana. Não se apressou. Não era necessário, almirante. A voz do oficial tático tremeu. Estou lendo. Não entendo essas leituras. A assinatura de poder está fora da escala. Toda a composição não está em nosso banco de dados e há algo mais. Algo nos sistemas de armas que nunca vi. Navios pequenos, rugiu Cretar, mirem naquele navio. Fogo à vontade? 300 navios responderam como um só. O vazio se iluminou com disparos de armas, feixes de partículas, torpedos de plasma, projéteis cinéticos, todas as armas do arsenal vrechiano. A barragem foi suficiente para quebrar a crosta de um planeta, o suficiente para vaporizar uma frota. O Prometheus nem sequer diminuiu a velocidade. A arma simplesmente parou. A metros do casco, eles detonaram contra algo invisível, algo que brilhava levemente a cada impacto. Uma barreira que parecia existir em múltiplas dimensões ao mesmo tempo, desviando energia para espaços que não deveriam existir. Impossível, Cretar respirou. 30 anos, o comandante Shen disse calmamente, 30 anos nos perguntando uma pergunta. Como podemos ter certeza de que nunca mais lutaremos contra nós mesmos? E você sabe a resposta que demos, almirante. Encontramos outra coisa para lutar, algo que faz nossas antigas diferenças parecerem pequenas, algo que nos lembra o que realmente somos. O Prometeu parou. Por um momento, nada aconteceu. A frota vrechiana pairava no espaço, armas ainda disparando inutilmente contra aqueles escudos impossíveis. Então a nave humana abriu fogo. O que emergiu do Prometeu não foi uma arma no sentido convencional. Era um raio, se é que se pode chamar assim, de escuridão absoluta. Onde tocava navios vrechianos, eles simplesmente cessavam. Não explodiram, não foram destruídos, eles simplesmente deixaram de existir. A matéria foi convertida em energia de forma tão eficiente, tão completa, que nem mesmo restos foram deixados para trás. Apenas um espaço vazio onde antes estavam os navios de guerra. Um feixe, 6 navios partiram, o tiroteio parou. A frota vrechiana ficou imóvel em estado de choque. Esse foi um tiro de advertência. O comandante Shen disse, almirante Cretar, vou lhe dar a mesma hora que você nos deu. Pegue sua frota e saia do sistema. Volte para o seu domínio e diga-lhes que a Terra está fora dos limites. Conte a eles o que aconteceu aqui. Diga-lhes que a humanidade não se rende. Cretar olhou para a tela, sua mente recusando-se a processar o que tinha visto. 6 navios, 6 lamelas, armas num instante. E se você está se perguntando se podemos fazer isso de novo, continuou Shen, a resposta é sim. O Prometheus tem energia suficiente para disparar aquela arma continuamente por 72 horas.
Fizemos as contas, almirante. Isso é mais que suficiente para toda a sua frota. A ponte estava totalmente silenciosa. Sua hora começa agora. As garras do almirante Kretar cravaram-se no console de comando, deixando marcas profundas no metal. Ao seu redor, a tripulação da ponte permanecia congelada. Seus olhos se fixaram na tela principal, onde 6 espaços vazios zombavam deles. Espaços onde os orgulhosos navios de guerra vrechianos existiram momentos antes. Almirante, a voz do oficial tático tremeu. Ordens. Pela primeira vez em sua carreira militar de 40 anos, Kretar hesitou. Ele enfrentou últimas resistências desesperadas, acusações de suicídio e até armas que desafiavam a física convencional. Mas isso era diferente. A nave humana não apenas destruiu suas naves, mas também as apagou. Nenhuma explosão, nenhum campo de detritos, nenhuma dispersão eletromagnética, simplesmente nada. Escaneie aquela arma, ele rosnou. Quero saber com o que estamos lidando. O oficial de ciências trabalhava freneticamente em seu console, as mandíbulas estalando em agitação. Almirante, as leituras de energia não fazem sentido. O feixe parece estar induzindo uma violação localizada da estabilidade do campo quântico. Está convertendo matéria diretamente em energia com eficiência quase perfeita. Os requisitos teóricos de energia deveriam ser impossíveis. Mas eles fizeram isso de qualquer maneira. A voz de Kretar era monótona. Ele se virou para seu oficial de comunicação. Chame-me Comandante Supremo Veshiren, prioridade alfa. Enquanto esperavam pela conexão, Kretar estudou a nave humana. O Prometheus pairou no espaço como um predador que sabia que já havia vencido, simplesmente não fazendo movimentos agressivos. Esperando. Seu casco escuro parecia zombar dos números da frota vrechiana. A tela piscou. E a forma massiva do Comandante Supremo Veshiren preencheu a tela. O comandante de todas as forças militares vrechianas. Ele liderou a expansão do domínio por 3 décadas. Só a sua reputação convenceu uma dúzia de mundos a renderem-se sem disparar um tiro. Almirante Kretar. Fui informado que você estava iniciando a operação na Terra. Por que você está me contatando em vez de enviar relatórios de vitória? Comandante Supremo. Kretar se endireitou, lutando para manter a voz firme. Encontramos uma resistência inesperada. Os humanos implantaram um sistema de armas além da nossa compreensão atual. Perdi 6 navios na troca inicial. Solicito permissão para retirar e reavaliar. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer arma. Você perdeu 6 navios. A voz de Veshiren estava perigosamente baixa. Há uma espécie que classificamos como tecnologicamente inferior. Uma espécie que mal deveria ter defesas orbitais funcionais. Comandante Supremo. Estou transmitindo dados do sensor agora. Esta arma. Estou revisando seus dados. Almirante. Os olhos de Veshiren se estreitaram enquanto ele estudava uma tela secundária. Interessante. Muito interessante. Ele ficou quieto por um momento. Então sua mandíbula se abriu no que poderia ter sido um sorriso. Almirante, não se retirará. Mas Comandante Supremo, você tem 300 navios. Almirante, eles venceram. Sim, é impressionante. Sim, é inesperado. Mas nós somos o domínio vrechiano. Não fugimos de um único navio. Não importa quão avançado. Veshiren se aproximou da câmera. Você enfrentará aquele navio com toda a sua frota. Sobrecarregar. Mesmo que eles possam disparar essa arma continuamente. Eles não podem atingir 300 navios simultaneamente. Alguns de vocês passarão. Kretar sentiu seu sangue gelar. Alguns de nós, Comandante Supremo. O domínio não aceita o fracasso, Almirante. Você destruirá aquela nave ou morrerá tentando. Essas são suas únicas opções. Veshiren fora. A transmissão terminou. Kretar ficou imóvel, olhando para a tela em branco. Ao seu redor, a tripulação da ponte esperava. Todos eles tinham ouvido falar.
Todos eles entenderam. Almirante. A voz do oficial tático era apenas um sussurro. O humano nos deu 1 hora. Temos 42 minutos restantes. 42 minutos para decidir entre a retirada e a morte. 42 minutos para escolher entre dever e sobrevivência. Cretar fez sua escolha. Todos navios, ele disse calmamente. Padrão tático ômega, 7. Dispersão total da frota. Alcance máximo da arma. Atacamos em 3 ondas. O único objetivo da primeira onda é testar suas capacidades defensivas e cadência de tiro. A segunda onda tentará flanquear. Na terceira onda, ele fez uma pausa. A terceira onda irá destruir o que resta. Almirante, as baixas. Eu sei. Cretar o interrompeu. Execute o pedido. Por toda a frota, os navios começaram a se mover. Eles se espalharam, criando uma esfera de embarcações ao redor do Prometeu S. Muitos alvos para qualquer arma atacar simultaneamente. Foi uma estratégia sólida. Funcionou contra outras civilizações avançadas. Mas conforme a frota vrechiana manobrava, algo mudou. O Prometeu começou a se mover. Nem para frente nem para trás, começou a se desdobrar. Seções de seu casco que pareciam sólidas de repente se separaram, revelando estruturas internas que brilhavam com a mesma luz, absorvendo a escuridão. A nave se reconfigurou, porções girando, estendendo-se, travando em novas posições. O que tinha sido um único navio enorme agora era outra coisa. Algo que parecia menos um navio e mais uma impossibilidade geométrica, 3. Quebra-cabeça dimensional que dói olhar diretamente. O que isso está fazendo? Alguém sussurrou. A voz do comandante Shen voltou e agora havia algo novo em seu tom. Não tenho mais pena. Tristeza. Almirante Cretar. Estou detectando os movimentos da sua frota. Por favor, não faça isso. Não queremos matar você. Não queremos matar ninguém. Não somos assim. Então entregue esse navio. Cretar respondeu. Abaixem suas armas. Aceite a ocupação. Você sabe que não podemos fazer isso. Você veio aqui para nos conquistar, para nos destruir, para adicionar à Terra à sua lista de civilizações mortas. Uma pausa. Passei 30 anos garantindo que isso nunca aconteceria. Não para nós. Não para mais ninguém. 30 anos construindo um navio. Cretar riu amargamente. Você acha que um navio, por mais avançado que seja, pode resistir a todo domínio? Temos milhares de naves humanas. Milhares. Mesmo que você vença aqui, retornaremos com uma força que você nem imagina. Nós sabemos. Estamos contando com isso. As palavras ficaram no vazio. O que? Almirante. Você perguntou o que fazemos há 30 anos. Construir o Prometheus foi apenas parte disso. A outra parte. A voz do comandante Shen endureceu. Estávamos esperando por alguém como você. Alguém que nos forçaria a mostrar à galáxia o que nos tornamos. Alguém que tornaria a mensagem da humanidade absolutamente clara. O Prometheus terminou sua transformação. Onde antes havia uma nave, havia agora 7 seções distintas, cada uma flutuando de forma independente, mas conectadas por campos de energia que curvavam a própria luz. 7 partes de um buraco. 7 armas que poderiam disparar de forma independente. A sua frota está dispersa, Almirante. Boa estratégia. Mas o Prometheus não foi projetado para lutar de uma só maneira. Foi projetado para lutar de todas as maneiras. O oficial censor de Cretar ergueu os olhos, o rosto pálido. Almirante, cada seção visa independentemente vários navios. Estou lendo travas de armas. Em todas as nossas embarcações. Todos os 300. Impossível. Somente esse sistema de mira exigiria um poder de processamento maior. Somos humanos, Almirante. O comandante Shen o interrompeu. Impossível é apenas um ponto de partida para nós.
As 7 seções do Prometheus começaram a brilhar. Última oportunidade, almirante. Retirar. Por favor. Kretar pensou em Supremo. Ordens do comandante Vex Yarn. Ele pensou em seu dever para com o domínio. Pensou nos 43 mundos que ajudou a conquistar. As civilizações que ele assistiu caírem. E ele pensou em como cada um deles implorou. Assim como o humano estava implorando agora. Todos os navios, ele disse calmamente. Fogo à vontade. A frota vrechiana abriu fogo em uníssono. 300 navios de guerra liberando tudo o que tinham. O vazio iluminou-se mais brilhante que o sol da terra. Uma tempestade de destruição que deveria ter vaporizado tudo em seu caminho. O Prometeu respondeu. 7 raios de escuridão impossível foram lançados. Mas esses raios não viajavam em linha reta. Eles se curvaram. Eles se separaram. Eles serpenteavam pelo espaço como seres vivos, cada um se ramificando em dezenas de feixes menores. Depois centenas, depois milhares. Cada feixe encontrou um alvo para exatamente 3 segundos. O vazio foi pintado em escuridão absoluta enquanto os raios tocavam navio após navio após navio. E então, tão rapidamente quanto começou, acabou. A armada vrechiana havia desaparecido, todos os 300 navios. Simplesmente desapareceu, exceto um. A presa do domínio pairava no espaço, intocada. Sua tripulação ficou em estado de choque absoluto. A voz do comandante Shen retornou, agora gentil. Quase me desculpando, almirante Kretar. Poupamos a sua nave por uma razão. Você retornará ao seu domínio. Você vai contar a eles exatamente o que aconteceu aqui. Você vai mostrar a eles os registros do sensor. E você vai entregar uma mensagem. Kretar não conseguia falar, não conseguia se mover, não conseguia pensar. Conte ao domínio vrechiano. Diga a todas as espécies desta galáxia que a Terra está agora sob a proteção da humanidade. Diga-lhes que não temos interesse em conquista, nenhum interesse em expansão, nenhum interesse nos mundos ou recursos de ninguém. Uma pausa. Mas diga-lhes que se vierem atrás de nós, ou de qualquer mundo que peça nossa ajuda, enfrentarão o Prometeu. E diga-lhes que as 7 seções do recipiente humano começaram a se dobrar, remontando à sua forma original. Diga-lhes que temos mais 12 iguais. Estamos ocupados há 30 anos. O almirante Kretar estava sozinho na ponte da presa do domínio, cercado por sua tripulação, mas totalmente isolado. Através da janela de visualização, o Prometeu pairava no espaço como um monumento à vontade da humanidade, escuro, silencioso e absolutamente aterrorizante em sua contenção. 300 navios desapareceram. Toda a sua frota foi destruída em menos de 3 segundos. E seu navio, sua nau capitânia, foi autorizado a sobreviver, não por meio de táticas superiores ou capacidade defensiva. Mas como os humanos escolheram poupá-los, o peso dessa escolha foi maior que qualquer arma. Almirante, seu oficial de navegação finalmente quebrou o silêncio. Nós deveríamos ir embora. Antes que mudassem de ideia, antes que Kretar pudesse responder, a voz do comandante Shen encheu a ponte mais uma vez. Almirante, antes de ir, há algo que precisa ver. Estou transmitindo coordenadas. Não está longe, apenas no limite do alcance do seu sensor. Acho que você vai encontrar. Educacional. O oficial tático de Kretar ergueu os olhos do console. Almirante, as coordenadas apontam para uma área do espaço a 200.000 quilômetros da nossa posição actual. Não detectamos nada lá durante nossa abordagem inicial. Em seguida, digitalize novamente. Kretar rosnou. Resolução máxima. O oficial mexeu no console e, lentamente, a cor sumiu de seu rosto. Almirante, há algo aí. Vários contatos. Eles estão usando algum tipo de sistema furtivo, mas agora que sabemos onde procurar, a voz dele foi interrompida pelos ancestrais. A tela principal foi atualizada. Kretar sentiu as pernas enfraquecerem. 12 contatos. 12 embarcações enormes, cada uma idêntica ao Prometheus.
cada um perfeitamente escondido até este momento. Eles estavam em formação como gigantes adormecidos. Seus cascos escuros mal visíveis mesmo agora, os sensores haviam travado neles. 13 Voidbreaker, classe Dreadnoughts. 13 armas que poderiam eliminar uma frota inteira em segundos. Não estávamos blefando, almirante. A voz do comandante Shen era importante, na verdade. 30 anos. Todos os recursos que poderíamos poupar. Todas as mentes brilhantes que pudéssemos recrutar. Cada lição aprendida ao lutar contra nós mesmos. Uma pausa. Você quer saber a verdadeira razão pela qual a humanidade parou de lutar contra si mesma há 30 anos? Não foram tratados de paz ou reconciliação política. Foi porque finalmente concordamos em algo. O que? Kretar sussurrou. Que a galáxia precisava de protetores. Protetores reais. Não conquistadores fingindo trazer ordem. Não impérios que se expandem sob o disfarce de civilização. Mas alguém disposto a ficar entre os fortes e os fracos. Alguém que se lembrasse de como era ser vulnerável. Na tela, um dos dreadnoughts escondidos começou a se mover. Ele deslizou para frente até combinar a posição com o Prometheus. 2 titãs pendurados lado a lado. Estudamos todas as espécies espaciais que pudemos detectar. Shen continuou. O domínio Vrechiano. A soberania Krell. O coletivo Jarex. Todos vocês com seus impérios. Seus mundos conquistados. Seus povos submetidos. E percebemos algo, a galáxia não precisa de mais conquistadores. Precisa de alguém disposto a não dizer mais nada. Seus tolos. Kretar encontrou sua voz, embora ela tremesse. Você acha que pode policiar a galáxia inteira? Você acha que o domínio simplesmente aceitará isso? Nós há 5 milhares de navios. Milhões de soldados. Instalações de produção em 100 mundos. Você não pode parar todos nós. Você tem razão. Não podemos. A admissão de Shen o surpreendeu. Não somos almirantes onipotentes. Somos apenas humanos. Ficamos cansados. Cometemos erros. Não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma pausa. Mas não precisamos ser. Nós apenas temos que estar onde você estiver. A implicação ficou no vazio. O Prometheus e suas naves irmãs não foram feitos para conquistar territórios ou ocupar mundos. Eles foram feitos para fazer exatamente o que fizeram hoje. Demonstre que a agressão tem consequências. Essa conquista tem um custo. A voz de Shen suavizou-se. Não queremos ser o almirante do seu inimigo. Não queremos uma guerra sem fim. Estamos oferecendo à galáxia algo diferente à escolha. Que escolha? Paz. Paz de verdade. Não do tipo imposto por tributos e ocupação, mas do tipo em que as civilizações podem desenvolver-se sem medo de serem conquistadas. Onde as espécies menores não precisam se curvar às maiores. Onde o poder faz o certo não é a única lei que importa. Kretar riu amargamente. E você imporá essa paz com armas que podem destruir frotas inteiras. Você não vê a hipocrisia? Você se tornou exatamente aquilo contra o qual afirma se opor. Não, almirante. Nós nos tornamos aquilo que impede aquilo contra o que nos opomos. Há uma diferença. A voz do comandante Shen ficou firme. Não invadiremos seus mundos. Não exigiremos tributo. Não forçaremos você a mudar seu governo ou cultura. Mas se você atacar outra civilização, qualquer civilização, essas 13 naves virão atrás de você. E ao contrário de hoje, não mostraremos misericórdia para com a sua nave capitânia. Na tela, o casco do segundo Dreadnought começou a se reconfigurar. Seções se dividindo e girando exatamente como Prometheus havia feito. Uma demonstração. Um lembrete. Você nos poupou para entregar uma mensagem. Kretar disse lentamente, finalmente entendendo. Mas não apenas para o domínio. Correto. Até agora. Seus sinais de socorro foram captados por estações de monitoramento em 3 setores.
Os registros do seu sensor foram transmitidos automaticamente para sua estrutura de comando. Dentro de horas, todas as grandes potências da galáxia saberão o que aconteceu aqui. Shen fez uma pausa. Eles saberão que a Terra traçou uma linha. Eles saberão que a humanidade tem os meios para aplicá-la. E eles terão que decidir. Eles cruzam essa linha? Ou eles aceitam a nova realidade? Kretar fechou os olhos. Você começou uma guerra. O domínio nunca aceitará isso. O Krell também não. Você estará lutando contra metade da galáxia. Talvez. Ou talvez percebam que lutar contra nós custa mais do que vale. Talvez descubram que a cooperação pacífica é mais lucrativa do que a conquista constante. Talvez eles nos surpreendam. O leve som de um suspiro veio. Não somos almirantes ingênuos. Sabemos que alguns escolherão a guerra. Estamos prontos para isso. Mas esperamos, acreditamos, que a maioria escolherá a paz. E se você estiver errado, então lutaremos. Lutamos até que a mensagem seja clara. Lutamos até que todos os aspirantes a conquistadores compreendam que a era do imperialismo casual acabou. Steel entrou na voz de Shen. Lutamos contra nós mesmos durante 5 anos, almirante. Transformamos a Terra em um campo de batalha. Perdemos 2 bilhões de pessoas. Conhecemos o custo da guerra melhor do que você jamais poderia. E estamos dispostos a pagar novamente se isso significar que nenhuma outra espécie tem 2. O console de comunicação fãs do Dominion soou. O oficial de Kretar ergueu os olhos confuso. Almirante, estamos recebendo uma transmissão. É do mundo natal de Falorian. Os Falorianos, Kretar franziu a testa. Nós os vassalizamos há 8 anos. Por que eles fariam isso? Shen interrompeu. Acho que o almirante deveria ouvir isso. A voz que veio era distintamente não humana, melódica e repleta de tons harmônicos. Vaz humano. Este é o chanceler Mirazol da unidade faloriana. Temos monitorado esse confronto. Desejamos solicitar formalmente a proteção da Terra nos termos que você descreveu. Estamos preparados para declarar independência do domínio Vrexian e buscar aliança com a humanidade. Mãe de Kretar, os dentes se fecharam em estado de choque. Estamos recebendo transmissões semelhantes, almirante. A voz de seu oficial de comunicação estava entorpecida. Os Tirelianos, a Confederação X, o coletivo Elian, todas espécies vassalizadas, todas solicitando a proteção da Terra. Foi brilhante, devastador. Os humanos não tinham acabado de derrotar a sua frota. Eles destruíram a estrutura política do domínio de uma só vez. Cada espécie conquistada, cada mundo subjugado, agora havia uma alternativa ao domínio vrexiano. E eles estavam buscando isso. O chanceler Mirazol, comandante Shen, respondeu. Por que honrará seu pedido? A Terra estende sua proteção à unidade faloriana. Qualquer força que se mova contra os seus mundos responderá a nós. Obrigado. Comandante, esperamos anos que alguém se opusesse ao domínio. Nunca imaginamos que seria uma espécie que nunca havíamos conhecido. A transmissão terminou. Kretar permaneceu em silêncio enquanto mais pedidos chegavam. 1 dúzia de espécies, 2 dúzias. Mundos que o domínio passou décadas conquistando, desaparecendo em minutos, almirante Kretar. A voz de Shen era gentil agora. Retorne ao seu domínio, entregue a mensagem e diga ao comandante supremo Vex Iron que a humanidade também oferece uma escolha a ele. Ele pode travar uma guerra que não pode vencer, passando inúmeras vidas tentando nos destruir, enquanto seu império desmorona por dentro. Ou pode aceitar o novo equilíbrio de poder e concentrar-se em ser um vizinho melhor para as espécies que o rodeiam. Salve, nunca aceite. Kretar disse calmamente, então ele perderá. Talvez não hoje, talvez não este ano. Mas eventualmente, inevitavelmente, ele perderá. Uma pausa. Não queremos isso, almirante. Nós realmente não sabemos. Já vimos mortes suficientes, causamos destruição suficiente. Preferimos gastar nossa energia construindo do que destruindo. Mas a escolha não é só nossa.
É dele. É seu. São todas as espécies que têm de decidir em que tipo de galáxia querem viver. O Prometheus e a sua nave irmã começaram a mover-se, deslizando de volta à Terra com a mesma graça impossível. As outras 11 notas terríveis desapareceram dos sensores, desaparecendo em quaisquer sistemas furtivos que os mantivessem escondidos. Você tem passagem livre para sair do sistema, Almirante. Mas se você retornar com intenções hostis, Shen não terminou a frase. Ela não precisava. Cretar. Observou as naves humanas desaparecerem. Então ele se voltou para sua tripulação sobrevivente, poupada pela misericórdia do inimigo, pela navegação, e rumou para casa. Sim, Almirante. Quando o Dominion Sfan se afastou da Terra, Cretar acessou seus registros pessoais. Ele tinha uma mensagem para entregar. Uma mensagem que mudaria tudo. Atrás dele, a Terra pendia no espaço um pequeno mundo azul que acabava de anunciar à galáxia que estamos aqui. Somos fortes. E não vamos deixar você machucar mais ninguém. E no silêncio que se seguiu, naquele vasto espaço vazio onde tinham estado 300 navios de guerra, começou uma nova era, não uma era de dominação humana ou de império humano, mas uma era em que a conquista finalmente teve um custo demasiado elevado para pagar,